Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Estamos estudando o capítulo 5 deste Evangelho, no qual lemos sobre uma cura milagrosa que Jesus realizou e a discussão com os líderes religiosos que se seguiam. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 relatam esta conversa e no capítulo 8 lemos que no final dela, muitos creram em Jesus e acabaram se tornando seus discípulos, enquanto outros pegaram pedras para apedrejá-lo. No último programa vimos que Jesus disse àqueles líderes religiosos que eles já tinham evidências que comprovavam todas as suas declarações. Depois de citar algumas dessas evidências, Jesus disse que eles não criam nele porque não queriam. Na conclusão do último programa, vimos que a fé é uma questão de escolha, de vontade, uma decisão moral e não uma decisão intelectual nem racional. Daremos continuidade a esse estudo observando o que Jesus mais ensinou sobre a fé. Jesus sabia o que ia no coração do homem. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse. À medida que Jesus declarava aos líderes religiosos quem ele era, percebia neles, em seus olhos e gestos, a incredulidade quanto a tudo que eles estavam ouvindo. Foi aí que Jesus falou que ter fé não depende de uma decisão intelectual, nem racional, mas da vontade do homem de crer. No Evangelho de João e em todo o Novo Testamento aprendemos que a fé é mais do que uma proposição intelectual. A fé é uma questão de espírito. A qualidade e o calibre da fé da qual Jesus está falando envolve um novo nascimento que só pode acontecer por intervenção do Pai. No versículo 26, Jesus disse: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E no versículo 21, diz assim: o Filho também dá vida a quem ele quer. Quando o Espírito Santo faz sua obra milagrosa em nossos corações, nossa vontade é transformada e nossa mente é convencida e totalmente persuadida como resultado da intervenção do Espírito Santo. No capítulo 7, Jesus fala outra vez sobre este assunto e declara que o seu ensino vem de Deus. Jesus se antecipa à pergunta que eles fariam: como podemos saber que tudo isso é verdade? Então Jesus diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Em outras palavras, você prova a inspiração das Escrituras no âmbito da vontade. Um intelectual afirma: eu vou fazer quando tiver certeza. Convença-me que isto é verdade e eu vou querer seguir a verdade. Mas Jesus disse que o processo é inverso. Primeiro você decide seguir e depois é convencido intelectualmente. Não funciona na ordem. Quando você tiver certeza, você toma uma atitude. O processo é inverso. Quando você toma uma atitude, passa a conhecer mais e a ter certeza. O saber não vem antes da atitude. Primeiro você toma a atitude e depois vem o saber e o conhecer. Foi isso que Jesus afirmou no Evangelho de João. Jesus falou mais sobre as evidências de que tudo o que ele dizia sobre ele mesmo era verdade. Ouça os versículos 41 a 47. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em meu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Essas palavras de Jesus são muito profundas. Jesus mostrou mais uma evidência para nos convencer que suas declarações eram verdadeiras.
Se os líderes religiosos respeitavam Moisés, deveriam atentar para o que Moisés dizia a respeito de Jesus. No final do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, lemos uma admoestação de Jesus dirigindo-se aos apóstolos. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia conta que quando Jesus disse isso, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Por que essas palavras de Jesus fizeram com que eles compreendessem as Escrituras? Ora, eles compreenderam que todas as Escrituras convergem para Jesus. Foi por isso, conforme falamos no programa anterior, que Oswald Chambers afirmou que o versículo 39 do capítulo 5 de João é o versículo-chave para a compreensão de toda a palavra de Deus. Está escrito, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Qual é o propósito das Escrituras? A Bíblia não foi escrita para servir como livro da história da civilização, nem como tratado sobre a origem da vida. A Bíblia fala sobre a nossa redenção e o seu objetivo é apresentar o contexto histórico no qual a redenção e o Redentor se situaram. Esse é o assunto principal da Bíblia. As Escrituras falam sobre nossa salvação. O tema principal das Escrituras é a salvação e o Salvador através de quem veio a nossa salvação. Jesus destacou nos versículos 39 e 40 e também no 46 que Moisés havia escrito sobre ele. Outro versículo muito importante no capítulo 5 de João é o versículo 44, que diz assim: Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Esta é outra pergunta muito importante que Jesus fez. Por quem você quer ser aprovado? Ou você vai agradar a um lado ou vai agradar o outro? Ao falar sobre paz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo escreveu que uma das condições para que tenhamos a paz de Deus, como a Bíblia se refere, é dar mais valor à aprovação de Deus do que à dos homens. Paulo dá a receita para se ter paz. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Em Gênesis, no capítulo 17, Deus disse a Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. É importante que a pessoa que queira viver em Deus e em Cristo valorize a aprovação de Deus. Jesus bateu de frente com os líderes religiosos no Sermão da Montanha, ao dizer que a religião deles não era vertical, mas horizontal. Ela não tratava do interior do homem, mas apenas do seu exterior. Ela não era bíblica, mas tradicional. Eles estavam sempre preocupados com a opinião pública. Sempre. Eles estavam preocupados. Gostavam de tocar a trombeta na rua para as pessoas olharem para eles. E aí jogavam uma moedinha para o mendigo, só para se autopromoverem. E faziam isso só quando tinha alguém realmente olhando para eles. Faziam isso para serem vistos pelos homens. Jesus falou que estavam preocupados com a repercussão das suas atitudes. Mas Jesus instruiu seus discípulos de outra forma. Jesus disse: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quando aqueles líderes religiosos oravam, eles iam para as esquinas, para que todos ouvissem. Jesus disse: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Foi neste contexto que Jesus lhes perguntou: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram uma glória que vem do Deus único? Esta pergunta de Jesus foi muito importante e nos faz refletir sobre qual é a real motivação da nossa adoração. Você entendeu como Jesus se posicionou? A cura daquele paralítico junto ao tanque de Betesda deu início a essa discussão com a liderança religiosa. Faça uma revisão de tudo que já vimos, do versículo 17 a 47 do capítulo 5, e liste todas as alegações que Jesus fez a respeito dele mesmo.
Depois, no final, focalize os versículos de 31 a 47, nos quais Jesus fala sobre pessoas que creem nele e pessoas que não creem. Os que creem em Jesus não creem porque são muito inteligentes. A fé não tem nada a ver com ser ou não inteligente, nem esperto. Crer é uma questão de vontade do homem, é uma questão de fé. Quando a fé vem de Deus, o Filho tem o poder de dar a vida a quem Ele quer. E depois Ele dá o dom da fé e nós cremos. Isso afeta o centro da nossa vontade. E depois, a nossa mente. Observe quantas evidências Jesus deu. Se aquela gente estivesse buscando evidências, eles tinham de sobra. O testemunho de João Batista às obras do Pai, o testemunho do próprio Pai, as Escrituras, Moisés. Será que você acredita nas alegações de Jesus Cristo? Você acredita no que Jesus falou a Nicodemos e à mulher samaritana? Jesus disse a Nicodemos: eu sou o Filho único de Deus, eu sou a única solução de Deus, eu sou o único Salvador. Para aquela mulher samaritana, Jesus disse: você tem uma sede que jamais será saciada com todas as tentativas que você tem feito. A única coisa que pode saciar a sua sede é a água viva, que além de saciar sua sede, se tornará uma fonte de água em você, para que outros bebam também. Você acredita no que Jesus disse à mulher? Você está lembrado dos dois lados da moeda de João capítulo 3? Se você acreditar nas declarações que Jesus fez para Nicodemos, para a mulher samaritana e para o homem que foi curado junto ao tanque de Betesda, você receberá salvação. Ela virá na forma de vida eterna. Mas se você não crer, passará pelo dia do julgamento. Na verdade, aprendemos no capítulo 3 de João que aqueles que não creem já estão sob condenação. A condenação não espera você morrer, ela começa no momento em que você rejeita Jesus. Lembre-se que crer ou não crer não depende de evidências. A Bíblia já apresenta evidências demais. A questão é o que você quer. Você está lembrado que Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês querem? E os discípulos responderam com a pergunta: onde estás hospedado? Venham e verão, foi a resposta de Jesus. Aí o apóstolo João conta que eles foram, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O registro bíblico continua dizendo que eles viveram por ele e morreram por ele, porque viram e assumiram o compromisso de ir e ver. Agora que já vimos até o final do capítulo 5, quero fazer uma pergunta a você. Você vai crer em tudo que Jesus afirmou ou vai rejeitar? Você está disposto a dizer: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade? A resposta de Jesus para você é: venha e você verá. Creia no Senhor Jesus. Ficamos por aqui hoje e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.